Meus queridos irmãos, nos coloquemos de pé mais uma vez para fazermos novamente a leitura da palavra de Deus em 2 capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 10. 2 capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 10. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, que diz ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como os desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tentam e possuindo tudo, graças a Deus. Podeis assentar. Nessa noite, meus queridos, nós, com base na leitura destes 10 versículos, claramente parte do capítulo de número 6, vamos refletir sobre a valorização da graça. Quantos estão me ouvindo muito bem, digam amém. A valorização da graça. Você leu, eu li, que no versículo de número 1, o apóstolo Paulo registra uma frase que apresenta o fato de que nós temos a possibilidade de fazer com que a graça de Deus nas nossas vidas se torne inútil, se torne vã. Como é possível que a graça eficaz, como é possível que a graça espiritual, poderosa de Deus, e eu diria, inclusive inexplicável, pode tornar-se inútil, pode tornar-se sem efeito, pode tornar-se vã, quando nós não a valorizamos. Quando nós, mesmo alcançados um dia por ela, não vivemos como se fôssemos alcançados pela graça. Nós desvalorizamos a graça de Deus quando, por alguns motivos, não valorizamos a obra ou as obras da salvação. Nós dissemos na quarta passada que a Bíblia utiliza, que a Bíblia faz menção daquilo que nós chamamos de figuras, imagens da salvação, para nós entendermos a grandeza da bênção da salvação. Nós falamos de regeneração, nós falamos de justificação, nós falamos de reconciliação, nós falamos de propiciação, nós falamos de adoção. São obras que manifestam a grandeza da salvação. Se nós não valorizarmos estas obras,
que são manifestadas pela graça de Deus nas nossas vidas, aplicadas pelo Espírito Santo, milagrosamente, nós desvalorizamos a graça. Nós desvalorizamos a graça quando não andamos, quando não vivemos conforme a graça. Nós, mesmo tendo sido alcançados pela graça, isto não significa dizer que este alcance produz uma mudança automática de atitudes. Nós precisamos, com certo desafio, nós precisamos, com certo esforço, viver segundo a salvação que a graça aplicou, revelou em nós. Quando nós não vivemos, quando nós não produzimos obras da graça, obras da salvação, este é um grande sinal de que nós não estamos valorizando a graça. Quando é que nós desvalorizamos a graça? Quando nós imaginamos que a graça de Deus não é tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa como ela se manifesta nas Escrituras. Quando nós imaginamos que a graça é uma coisa digna de desprezo, ou como algo parecido com um amuleto de sorte. Eu posso fazer o que eu quiser, viver irresponsavelmente, viver decididamente uma vida cristã de pecados, porque afinal de contas a graça ao meu dispor. Na verdade, esta maneira de pensar desvaloriza a graça de Deus. Judas, não que traiu Jesus, mas o escritor do livro que leva esse nome, chama pessoas que fazem isso de dissimuladores da graça. Desconstrói o conceito bíblico da graça. A graça dá a eles, segundo o seu entendimento, a liberdade para viverem uma vida pecaminosa, no vício dos pecados, porque absurdamente entendem que quanto mais pecam, mais fracos, mais frágeis, tanto mais dignos da graça de Deus. Portanto, não valorizar as obras da salvação, não andar conforme alguém que foi alcançado pela graça anda, e enfraquecer, desvalorizar, compreender errado a graça de Deus, são meios pelos quais nós podemos, ou alguém pode, desvalorizar a graça de Deus. Isto fica entendido por meio da abordagem que o apóstolo Paulo faz da graça no capítulo de número 6, especialmente no versículo de número 1. Paulo, deste modo, está se dirigindo aos cristãos em Corinto que receberam a graça salvadora de Deus, mas que estavam se conduzindo, vivendo de uma maneira que negava a realidade, a necessidade desta graça. Então, nós temos a oportunidade de, no capítulo 6, aprender sobre a valorização da graça de Deus. Mas antes de observarmos algumas outras coisas a respeito da valorização especificamente da graça de Deus, é preciso nós compreendermos onde esse tema existe no texto. Contexto da abordagem que o apóstolo Paulo faz desse tema.
E o contexto que o apóstolo Paulo usa para fazer menção deste tema da valorização da graça de Deus é no discurso, mais uma vez, do seu ministério. No capítulo de número 6, Paulo retoma o discurso a respeito do seu ministério. No capítulo de número 1, Paulo faz menção do seu ministério, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Capítulo 1, versículo 23, Paulo está falando do seu ministério. No capítulo de número 2, Paulo fala do seu ministério, porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Capítulo 2, versículo 17. No capítulo de número 3, Paulo fala novamente do seu ministério, dizendo, entre outras coisas, que ele não precisava de carta de recomendação, como seus adversários falsamente utilizavam, porque os crentes de Corinto eram a prova da sua originalidade ministerial. Eles eram a carta de recomendação que o apóstolo Paulo utilizava. Por isso, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida de todos os homens. No capítulo de número 4, Paulo novamente faz menção do seu ministério, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Capítulo 4, versículo 5. No capítulo 5, Paulo fala novamente do seu ministério. Depois de apontar a grande obra que Jesus fez entre nós e Deus, que foi o milagre da paz, a reconciliação entre nós e Deus, o apóstolo Paulo se reconhece como instrumento autorizado legalmente por Cristo para dizer ao mundo o chamado de Deus para a reconciliação. Como é que o apóstolo Paulo diz isso? Com estas palavras que eu estou dizendo? Não. Ele utiliza uma metáfora, um símbolo. Ele diz no versículo 20 do capítulo 5, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. No capítulo de número 6, Paulo vai retomar o discurso a respeito do seu ministério. Paulo se reconhece nesse sentido como um trabalhador da graça, como um trabalhador da obra da graça de Deus, como alguém que trabalha com o intuito de não permitir que as pessoas desvalorizem, desconsiderem, desrespeitem, tratem com algo desprezível a grande graça de Deus. Onde é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? No contexto em que ele se reconhece como embaixador, como alguém legalmente autorizado para pregar ao mundo o que Deus deseja, que é a reconciliação. É por isso que o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, no versículo de número 1, do capítulo de número 6, diz assim: e nós, cooperando com ele, Paulo é um trabalhador ao lado de Deus,
Deus já operou a obra da reconciliação. Deus já operou a obra da justificação. Paulo é um trabalhador de Deus. Paulo é um cooperador, não no sentido que Deus precise de alguém para executar alguma obra, mas na exposição, na pregação, na proclamação da palavra do Evangelho. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo se reconhece como um trabalhador de Deus, não como atrapalhador da obra de Deus, mas como um cooperador da obra de Deus. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele se reconhece, ele e Apolo, no trabalho que eles realizam na lavoura, que é a igreja, como cooperadores de Deus. Paulo se identifica como um cooperador de Deus. Deus operou a obra da reconciliação. Deus operou a obra da justificação. Ele diz assim: tudo isto provém de Deus. Deus realizou, Deus fez. Mas a graça que permite a aplicação, compartilhamento dessa bênção da reconciliação, da justificação sobre a vida dos coríntios está sendo desprezada. Paulo, portanto, vai se disponibilizar a não permitir que a graça de Deus seja desprezada. É por isso que no versículo de número 1 está escrito o seguinte: nós, cooperando também com ele quem? Deus, insistimos, exortamos, rogamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Nós recebemos a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós vivemos sob a graça de Deus. Nós nos movemos pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Mas corre-se o risco de vivermos como se não entendêssemos assim. Corre-se o risco de vivermos sem a devida valorização da graça de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não corramos o risco de imaginar que se estamos de pé, estamos pela nossa força. Não corramos o risco de imaginar que a vida cristã é vivida automaticamente. Tudo se fez novo, as minhas atitudes também automaticamente são novas. Não corramos o risco de desprezar o desafio de valorizar a graça de Deus. A graça de Deus é muito preciosa. Glória a Deus. Nesse contexto de valorização da graça de Deus, o apóstolo Paulo se identifica, em primeiro lugar, como um embaixador. É ele que proclama a bênção da graça de Deus, autorizado por Cristo. Nesse contexto da valorização da graça de Deus, Paulo se reconhece como um soldado. Capítulo 6, versículo de número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita. Armas à direita, ataque. E armas à esquerda, defesa. Paulo se reconhece como um trabalhador da valorização da graça de Deus. Quando prega, embaixador. E quando guerreia a batalha da valorização da graça de Deus. No poder de Deus,
com armas à esquerda. O soldado, quando utilizava as armas de defesa, se não é canhoto, o faz com a esquerda. E o soldado, quando utiliza as armas de ataque, utiliza com a mão dominante, com a direita, defendendo e atacando em nome da valorização da graça de Deus. Não desvalorizemos a maravilhosa graça de Deus. Não corramos o risco de desconsiderar a grandeza, o poder e a maravilha da graça de Deus. O apóstolo Paulo se reconhece assim, como um trabalhador. E como é que Paulo trabalha? Ele vai nos explicar. Paulo trabalha na valorização da graça, insistindo na valorização dela. Versículo de número 1. E nós, cooperando, nós somos trabalhadores, também com ele, insistimos, exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não é um trabalho fácil, é um trabalho insistente que Paulo se dispõe a realizar, que é valorizar a graça de Deus. Como é que Paulo trabalha? Demonstrando a urgência da salvação. Versículo de número 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Outras versões dizem assim: a salvação é hoje. Paulo trabalhando para a valorização da graça, em primeiro lugar, insiste nisso. Em segundo lugar, diz aos coríntios que eles não podem brincar de ser crentes, não podem brincar com o tempo, porque a salvação é urgente, é hoje. Não tem como pensar em se consertar, ajustar as coisas, organizar a vida quando as coisas melhorarem. A salvação é urgente, a salvação é agora, a salvação é hoje. Há um comentarista que assustadoramente sobre este versículo comenta o seguinte: o tempo do amanhã é do diabo, a salvação é hoje, a salvação é agora. Os coríntios não podem brincar, nós não podemos brincar, nós não podemos brincar com a graça, desvalorizar a graça, porque nem sempre ela estará disponível. A salvação é hoje e amanhã não pode ser. Amanhã pode não existir. Amanhã pode não estar disponível. Por isso, valorizemos a graça de Deus hoje. Como é que Paulo trabalha na valorização da graça? Não dando escândalo. Versículo de número 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo é um atrapalhador, mas tem crente que é atrapalhador. Tito faz menção do adorno, da beleza da doutrina. O comportamento de um crente que valoriza a graça faz com que a palavra de Deus seja atraente. Ele adorna a doutrina. Mas comportamento de crente que não valoriza a graça, foi alcançado pela graça e vive como se não fora,
faz com que a doutrina seja detestável, faz com que a doutrina seja repulsiva. E aí disse a frase famosa de crente que produz escândalo e faz com que a doutrina, o evangelho seja repulsivo. Eu ser crente como ele? Jamais. Fazer parte da igreja dele? Aí, não, se ele é assim, a igreja, Deus me livre. Nós não podemos andar como quem desvaloriza a graça, mas valoriza a graça. Nós não podemos nos comportar como quem é um atrapalhador da obra, mas nos comportar como quem é cooperador, trabalhador da obra de Deus. Não pense duas vezes. Diante da possibilidade de ser um atrapalhador, decida ser um trabalhador da obra de Deus. Pastor, e como é que eu consigo ser um trabalhador da obra de Deus? Por onde eu começo? Valorize a graça de Deus. Como é que Paulo trabalha? Paulo trabalha demonstrando dignidade. Versículo de número 4. Antes, como ministros, servos, trabalhadores de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Apresentamos, em outras palavras, a nossa verdade, a nossa dignidade em tudo. Paulo é um trabalhador da graça, trabalha insistindo na valorização da graça, trabalha insistindo na urgência da salvação, trabalha não dando escândalo, trabalha demonstrando dignidade. Eu pergunto para você, o que é que você tem feito em favor da valorização da graça? O que é que nós temos feito em favor ou em desfavor da valorização da graça? Nós temos insistido na valorização da graça? Nós temos demonstrado a urgência da salvação? Nós não temos ou temos dado escândalo, atrapalhado a graça? Temos ou não temos demonstrado dignidade no trabalho da valorização? Ou temos mostrado indignidade produzindo a desvalorização da graça de Deus? Graça de Deus precisa sempre estar no lugar mais alto das nossas prioridades. A graça de Deus precisa ser valorizada. Versículo de número 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos, insistimos, pedimos insistentemente a que não recebeis a graça de Deus em vão. Valorizemos a graça de Deus. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, vai demonstrar, meus irmãos e irmãs, os desafios do trabalho pela graça. Trabalho de valorização da graça, para Paulo, não foi fácil, não foi tranquilo. Foi um trabalho extremamente desafiador. E é interessante que do versículo de número 4 até o versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dividir as tribulações que ele passou no trabalho da valorização da graça de Deus em três grupos de três. O apóstolo Paulo vai dizer, em primeiro lugar, sobre as tribulações
que fazem parte das pressões, das angústias da vida. Versículo de número 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, pacientemente, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Nas aflições, em outras versões, nas tribulações e nas angústias. O apóstolo Paulo, portanto, está falando dos desafios da vida de maneira geral. Há quem diga que Paulo está falando de coisas sobre as quais nós não temos poder. Nós não escolhemos passar por aflições. Nós não escolhemos passar por privações. Nós não escolhemos passar pelas angústias. Mas Paulo está reconhecendo que no trabalho da valorização da graça de Deus, há aflições, há angústias, há privações, dificuldades. Segundo grupo de tribulação do trabalhador Paulo na valorização da graça de Deus, diz respeito às ações dos inimigos. Versículo de número 5. Nos açoites, nas prisões e nas multidões, ou nos perseguidores em grupo. O apóstolo Paulo está falando de outro tipo de tribulação. Açoite é uma penalidade. Prisão é uma penalidade. Tumulto, multidão para perseguir, movimento de perseguidores. Por quê? Porque o trabalho da valorização da graça, da exposição da graça, expôs Paulo a alguns inimigos. Mas Paulo fala de um terceiro grupo de tribulações, que diz respeito à sua própria vontade. Ele escolheu, porque ele se rendeu ao chamado da valorização da graça de Deus. Versículo de número 5. Nos açoites, nas prisões e no tumulto. Quem produz isso são adversários. Agora, no trabalho árduo, nas noites sem dormir e nos dias de fome, Paulo escolheu. Paulo decidiu trabalhar muito pela graça. O trabalho pela graça fez com que Paulo passasse noites em claros. O trabalho pela graça fez com que Paulo passasse fome. Paulo se dispôs a isso. Pressões da vida, levante dos inimigos, perigos por causa da minha decisão de trabalhar pela graça. Manifesta, meus amados irmãos, que nós precisamos não apenas receber a graça, não apenas viver pela graça, não apenas se reconhecer alcançados pela graça, mas sermos defensores, trabalhadores, valorizadores da graça de Deus. Custe o que custar. Expressões da vida, mesmo assim eu valorizo a graça de Deus. Nas ações dos adversários, valorizo a graça de Deus. Nos problemas, nas lutas que fazem parte da vida de quem trabalha na obra de Deus, eu faço isso, permaneço assim, porque eu valorizo a graça de Deus. Aleluia! Não desvalorizemos a graça de Deus. Versículo de número 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos, insistimos, pedimos insistentemente, a que não recebeis a graça de Deus em vão. Aleluia! Mas o que é que sustenta o apóstolo Paulo nesse trabalho, nessa pressão da vida,
nesse levante dos inimigos, nas dificuldades que ele mesmo, por ser disponível ao trabalho da graça, decidiu viver. Fome, trabalho árduo, noites em claro. Quem é que sustenta o apóstolo Paulo? A resposta está no versículo de número 6. Que sustenta o apóstolo Paulo são as virtudes do Espírito Santo. Na pureza, na consciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor verdadeiro, no amor não fingido. O apóstolo Paulo está dizendo aqui mais ou menos isso. Apesar das pressões da vida, apesar dos levantes dos inimigos, apesar dos problemas que eu decidi enfrentar por trabalhar pela valorização da graça, quem me sustenta é o Espírito de Deus com as virtudes que ele compartilha comigo. Quais? Pureza, conhecimento, paciência, benignidade e amor verdadeiro. Glória a Deus. Quem trabalha pela valorização da graça de Deus é sustentado pelas virtudes do Espírito Santo. Aleluia! Quem é que sustenta o apóstolo Paulo? Nas pressões da vida, nas ações, nos levantes dos inimigos, nos problemas que ele mesmo decidiu passar por decidisse por fazer a obra de Deus. Quem sustenta o apóstolo é o poder de Deus. Versículo de número 7. Na palavra, versículo de número 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Eu tenho arma que Deus me dá para defesa e eu tenho arma que Deus me dá para ataque. O apóstolo Paulo vai falar melhor sobre isso em Efésios. Mas em Efésios ele fala especialmente sobre as armas de defesa. O soldado que Paulo apresenta em Efésios 6 não é um soldado que sai, não é um soldado que ataca, embora ao longo do tempo nós aprendemos assim, até cantamos assim. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim: depois de fazer tudo isso, ficai, permanecei. O apóstolo Paulo está apresentando um soldado vigia que preserva aquilo que Deus lhe deu. O que é que ele preserva? A salvação. Deus nos deu armas para atacar e para defender. Para atacar e defender em nome de quê? Em nome da valorização da graça de Deus. Nós somos chamados a valorizar a graça de Deus. Essa geração que se reconhece alcançada pela graça, mas não vive como se fosse. Nesta geração que se reconhece alcançada pela graça, mas trata a graça como se fosse um amuleto para pecar. Nesta geração que foi alcançada pela graça, mas que trata a graça como se fosse uma motivação para continuar pecando, como se a salvação estivesse sempre disponível. Nós somos chamados pela palavra de Deus, tendo como exemplo o apóstolo Paulo, a não desvalorizar a graça de Deus. E nós, cooperando com ele, rogamos, insistimos, exortamos a que a graça de Deus que recebeis não se torne inútil. Não deixe a graça de Deus tornar-se inútil na sua vida. Não deixe a graça de Deus
se tornar nada na sua vida. Não deixe a graça de Deus se tornar vã na sua vida. Não deixe a graça de Deus deixar de significar o que inexplicavelmente ela significa na sua vida. Viva debaixo da graça e, ao menor indício de desvalorização da graça, use as armas de Deus e as virtudes do Espírito Santo e caminhemos com quem valoriza a graça de Deus.